Olá, sedentos, que Deus abençoe a sua vida, seja bem-vindo ao canal. Eu me chamo Antônio Carlos e o vídeo de hoje nós estaremos falando sobre servos, amigos e filhos de Deus. Mas antes de qualquer coisa, você dê aí o seu like, você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e acione o sino de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Vamos para a palavra do nosso Deus? Muito bem. Você vai ver lá em João, capítulo 15, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15, diz assim: Não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. O Senhor Jesus, ele está levando agora os seus discípulos a um nível de relacionamento mais estreito com ele. Ou seja, quando ele declara aos seus discípulos que a partir de então ele não ia chamar mais os seus discípulos de servos, mas sim de amigos, ele está dizendo: eu quero que vocês agora estejam num nível de relacionamento comigo mais íntimo, né? Mais forte comigo. E é isso que o Senhor Jesus veio fazer nessa terra, se relacionar. Porque a palavra de Deus, Israel sempre teve, mas eles não tinham relacionamento com a palavra, com o Senhor Jesus, que é o verbo que se fez carne. Emanuel, Deus conosco. E o desejo de Deus sempre foi se relacionar com o ser humano, se relacionar com os seus filhos. Se você for lá em Gênesis, e na história de Adão e Eva, você vai ver que Deus, ele via todos os dias se relacionar com Adão e Eva. Todos os dias, na viração do dia, lá estava Deus, com a sua presença maravilhosa para se relacionar com o ser humano. E sempre foi esse o intuito do coração de Deus, de se relacionar. E para isso o Senhor Jesus, ele traz então os seus discípulos para um nível de relacionamento de amizade. Quando a palavra aqui diz que o servo não sabe o que faz, é porque o nível de relacionamento de um servo é muito limitado, é muito pequeno ainda. Então por isso que Deus, já que a motivação de Deus é se relacionar cada dia mais, de uma forma mais estreita conosco, ele então vai, como eu posso dizer, Jesus traz os seus discípulos ao nível, né, de amizade. É muito interessante isso, porque muitas pessoas estão ainda como servos, são servos. Não é errado ser servo, de forma nenhuma, mas elas estão limitadas apenas ao nível de servo. E aí Jesus está dizendo que o servo ele não sabe, né, servir ao seu senhor. Mas um amigo, sim, um amigo que tem um relacionamento mais estreito, vai saber servir. Então o que o Senhor está dizendo aqui, que uma pessoa que é amigo de Deus, é amigo de Jesus, vai ter um relacionamento, vai servir melhor. Então não está dizendo que Jesus está cancelando, vocês não vão mais ser servos, vão ser amigos, não. Ele está dizendo, vocês agora vão ter um relacionamento e vão, com esse relacionamento, aprender a servir melhor a Deus, porque vocês vão saber como servir. Então hoje nós estamos falando sobre esse assunto, servo, amigo e filhos. Deus, ele quer se relacionar com você. Eu acredito muito, muito nisso, mas com todo o meu coração. Deus, ele não quer que você venha ter uma religião, né? Ele quer que você se relacione, ele quer que você tenha uma amizade com ele. Então, eu quero motivar vocês a se aprofundar no relacionamento com Deus. Se você for lá em Tiago, vai contar a história de um homem do Velho Testamento, de Abraão, que ele chegou a esse nível, mesmo no Velho Testamento, que era limitado essas coisas, ele chegou a um nível de relacionamento assim. Em Tiago 2,23 diz: E se cumpriu as Escrituras, o qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Olha que Abraão, olha que forte, Abraão é chamado de amigo de Deus. Isso é muito precioso, isso é muito forte, né? A gente ser amigo de Deus. Aí a religião, ela meio que
ela meio que separa isso, ela meio que deixa distante isso. E muitas das vezes as pessoas pensam que isso é errado, esse nível de relacionamento. Mas é assim que Deus quer. Se você ler a história de Jesus nos evangelhos, nos 4 evangelhos, você vai ver que Jesus que ele mais queria se relacionar. Porque para as pessoas conhecer melhor. Quando falamos de servo que não sabe o que faz o seu senhor, porque o servo ele só faz o que lhe é mandado. E ele tem medo, né? Ele tem medo. Então, quer dizer, ele não tem intimidade. Então é sempre raso. É a mesma coisa de você me convidar na sua casa e você vai preparar um jantar, um almoço, e você fala assim, achando, né? Porque você gosta daquela comida, e você vai falar, vou fazer essa comida que eu gosto, é uma comida gostosa, e vou trazer ele para minha casa e ele vai comer, e eu tenho certeza que ele vai gostar. Só que quando eu chego lá na sua casa, a comida que você está fazendo eu não gosto, né? Porque cada pessoa tem um paladar, até a nível de cultura também, às vezes não gosta de certo prato, né? E aí eu não gosto. Por educação eu vou comer, claro, né? A gente aprende sempre a ser assim, educado, né? A gente vai comer. Mas você fez de todo o coração achando que aquela comida é o que eu gosto. E por quê? Porque você não conhece o meu gosto. Assim também somos nós com Deus. Deus, ele quer que você o sirva. Sim, ele é o Senhor. Mas ele quer muito mais ter um relacionamento para revelar as coisas do coração dele, para que você já não precise mais ninguém ficar te apurrinhando o que tem que fazer, não é assim para agradar a Deus, é assado para agradar a Deus. Você vai ter um relacionamento com Jesus, com o Pai, e você com certeza vai saber agradá-lo, e você vai a cada dia experimentar do melhor de Deus, que é a presença dele, é o relacionamento, que não tem nada superior a isso, né? E nós sabemos disso. Então eu sei que você quer servir a Deus. Eu sei que você tem um coração para servir a Deus. E talvez você fique até se questionando o que eu faço para agradar a Deus, o que eu tenho que fazer a mais para servi-lo. Deus, ele quer que você tenha um relacionamento. E aí nós vamos para o outro nível. Se você for lá em Efésios 5:1 diz, sede pois imitadores de Deus como filhos amados. Efésios 5:1. Sede pois imitadores de Deus como filhos amados. Deus agora quer trazer você para um nível muito mais superior de filho. Filho e pai. Isso é um relacionamento ainda mais poderoso. É um relacionamento ainda mais forte ainda, porque é filho. Então você veja, quando Jesus, inclusive ele fala lá em Mateus 6:9, ele diz, portanto, vós orais assim, Pai nosso que estás no céu. O que ele está querendo dizer ali? Ele está falando, agora vocês vão se relacionar com Deus como pai e como filhos. Porque no Velho Testamento, até um pouco para trás ali de Jesus, você vai ver o ser humano se relacionando a Deus como Deus apenas. O Senhor como Senhor e Deus, né? Então, o nível de oração deles é limitado, de relacionamento é limitado. Por mais que Abraão ainda atingiu e se tornou amigo de Deus, mas ele não tinha consciência que era filho. Filho é algo muito maior, muito superior. E é muito melhor se relacionar assim. Então quando Jesus fala, a partir de agora vocês vão orar assim, ele está dizendo muito mais do que um modelo de oração, ele está ensinando, vocês vão se relacionar assim. No Velho Testamento, né, depois de Abraão, Isaac e Jacó, todos aprenderam esse padrão de oração, dizendo, o Deus, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, sempre na fiusa, né, da aliança que tinha Abraão, Isaac e Jacó, né, o amigo de Deus. Mas Jesus está ensinando agora, vocês vão se comportar como filhos. Isso era tão forte para os judeus, que isso foi considerado como uma blasfêmia. E Jesus foi condenado porque ele declarou que era filho de Deus. Agora imagina Jesus e ele fala, não só eu, mas vocês também. Então, por que é um modelo de oração? Porque ele ensina Pai Nosso no plural. Ninguém vai orar no seu quarto, né, dizendo Pai Nosso. Ué, não tem, cadê os outros irmãos? Tá no plural. A gente vai orar, meu Pai. Estamos sozinhos no nosso quarto. Então ele é um modelo para você, Jesus falando, vocês vão se relacionar
como filhos. O filho, ele tem acesso a tudo. Tem uma história que a gente sabe na Bíblia, lá em Lucas 15, a partir do 21, né, do filho pródigo, que ele está lá, né, ele pega tudo do pai, a parte que cabia a ele, da herança, e ele gasta tudo com meretrizes, com as prostitutas, com os amigos, e vai parar no chiqueiro dos porcos, quando tudo acaba, né? E lá a ficha dele cai, ele entende, né, que a presença do pai era tudo para ele. E ele não é porque faltou as coisas, mas se você analisar a história, ele se arrepende mesmo. E ele entende que a presença do pai é precioso. Ele começa então a fazer, né, não posso dizer, um plano para dizer, pensando ali, eu vou planejar. Ele falou, eu vou chegar diante do meu pai, vou voltar, sim, com a cabeça baixa, arrependido, eu vou voltar e falar, pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Me trata como qualquer um dos teus servos. Olha a palavra servo aí, tá vendo? E ele foi. Quando o pai dele, lá no versículo 21 de Lucas 15, a Bíblia fala que quando o pai avistou, o pai foi primeiro correndo e abraçou, e ele declarou isso que ele já tinha projetado no longo do caminho. E ele disse para o pai, pai, eu pequei contra ti, contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, aquela coisa toda. E o pai nem sequer atentou a essas palavras, nem considerou o que ele falou, já foi logo chamando os servos e falando, olha, pega lá uma sandália, roupa nova, põe um anel no dedo, que é a autoridade de filho, né? O anel de sinete, ponha ele, é meu filho, ele voltou vivo, né? E tratou ele como filho, porque o pai sabia que o retorno do filho, ele estava realmente arrependido. E ele queria o pai, e o pai poderia tratá-lo como um empregado. Isso mostra que ele realmente queria, mais do que tudo, a presença do pai, e não só as coisas do pai, já que ele já tinha gastado a parte dele. Você veja que também tem o filho mais velho quando volta lá dos seus afazeres, ele pergunta por motivo daquela festa, que o pai tinha matado um boi cevado e estava festejando junto com o filho, e o filho mais velho fala assim, o que está acontecendo ali para um dos servos? Ele fala, não, o teu irmão voltou com vida, e o seu pai está fazendo uma festa. Ele ficou furioso, ficou indignado. E chega, e o pai vê isso no semblante dele e fala, o que está acontecendo, meu filho? Não, porque chegou a isso, esse teu filho, nem considera como irmão, né? Esse teu filho, você fez isso, fez aquilo, e para mim que estou contigo o tempo todo, você não matou nenhum cabrito, nenhum cordeiro para me festejar com os meus amigos. Você vê que sempre ele quer festejar sem o pai, com os amigos. Esse irmão mais velho é a história da igreja, que hoje tem esses irmãos mais velhos, aquele que não teve a coragem de sair da presença do pai, mas não considerou o pai como esse pai que Deus quer que nós venhamos se relacionar. Em todo o tempo ele estava lá, mas ele era um servo. Ele era um servo. Um filho que não tinha consciência do que era filho e vivia, se comportava como servo. Você tem que servir a Deus? Sim, nós temos que servir a Deus, mas como filho. Então, lembre-se, você é um filho, amigo de Deus que serve. Nessa sequência, dessa forma, você está correto e você vai ser abençoado por Deus. E a cada dia você vai crescer em graça, em conhecimento e no amor de Deus. Então, o filho mais velho ele não tinha acesso. E o pai falava, meu filho, tudo que é meu é teu. Mas ele, por falta de relacionamento, ele não tinha essa consciência. Então você como filho, você tem acesso. Quando você vai na casa do teu pai, se você não tem nenhum problema com o teu pai, você tem acesso a tudo lá. Você pede sim, pai, eu vou pagar isso, vou abrir a geladeira. Mas você tem acesso. Agora imagina um empregado ou um servo, ele não tem. Muitas vezes a história do servo é assim. O filho pede para o pai e pega. O servo, ele pede para o seu senhor e espera do lado de fora que o senhor pegue e traga na mão dele. Você veja que é assim que um servo ele reage. O filho não, ele pede e pega. Então, aprende essa lição preciosa. Eu tenho certeza que o seu relacionamento com Deus vai mudar a partir de então. Nos próximos vídeos, nós estaremos falando ainda muito mais sobre as coisas de Deus, sobre relacionamento, sobre a palavra de Deus, que a cada dia vai nos edificando. Deus abençoe e no nome de Jesus a sua vida vai ser poderosa em Cristo Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa para você, dê aí o seu like, tá? Dê aí o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal,
e acione o sino de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Deus abençoe.